Bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, vamos encerrar a nossa rodada de aulas hoje. E aí, criançada, pais, mães, né, principalmente para as crianças, elas tiveram, a partir do ano passado, o contato que a gente começou nas escolas com as competências socioemocionais. E aí, diante da nossa crise que nós estamos vivendo, aí, nossa crise de saúde, a gente gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito de alguma dessas competências, de alguns comportamentos emocionais, né, como quem está lidando com essa crise, tá? Então, só para a gente entender as competências socioemocionais de modo geral, né, eu apresento para vocês essa gravura para a gente poder entender um pouco, né? Então, aqui nós temos uma balança, não é isso? Percebam que essa balança ela nem está pendendo para o lado direito, nem para o lado esquerdo, não é isso? Ela está bem equilibrada. Então, a ideia das competências socioemocionais, elas vieram justamente para que a gente possa trabalhar melhor com as crianças e as crianças poderem desenvolver a partir, né, da sua fase inicial da infância, já como que elas podem estar equilibrando as suas balanças de competência. Então, aqui nós temos as competências racionais, intelectuais, vocês estão vendo a figurinha do cérebro? Lembram, crianças? E aqui nós temos a figura de um coração, que o coração é a simbologia da emoção, né? É a simbologia dos nossos sentimentos. Então, se essa balança ela está equilibrada, percebam que para nós se desenvolver como seres humanos, nós precisamos tanto do intelectual, tanto da razão, do racional, como nós precisamos do emocional. E quanto mais a nossa vida nós tivermos equilibrado racionalmente e emocionalmente, mais forte nós seremos. Tá? Então nós precisamos pensar bem, mas nós precisamos também sentir bem. Né? A emoção está bem. Porque senão eu vou ter atitudes muito emocionais que não serão racionais. Ou então eu terei muitas atitudes racionais que não vão me deixar bem emocionalmente. Então, a ideia é que os dois estejam como nessa balança, bem iguais, né? Isso é o que a gente chama de educação integral, né? A educação integral é quando nós estamos tanto bem na razão quanto na emoção. Estamos aprendendo intelectualmente e estamos aprendendo emocionalmente, tá? E aí, galerinha, eu escolhi 4 competências emocionais que eu gostaria de falar com vocês especificamente. Não vou aqui falar de todas, né? Que nós, desde o ano passado, na Rede de Sobral, já trabalhamos. Mas algumas delas que são, eu vi assim, muito urgentes agora que a gente precisa refletir um pouco. Então, a primeira é a responsabilidade. Vamos lá. O que é que diz um conceito de responsabilidade? Né? O que é uma competência de responsabilidade? A responsabilidade é a capacidade que nós temos de cumprir e assumir, né, nossos deveres e aí assumir as consequências sobre os atos que nós fazemos. Né? Então, aquilo que nós realizamos, aquilo que nós fazemos, nós temos que ser conscientes que nós precisamos cumprir o dever de assumir as consequências com o que nós fazemos. Então, tudo que nós fazemos, nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Como também nós precisamos assumir responsabilidades sobre estes atos, de forma consciente e intencional. Então, eu saber realmente que eu fiz algo que eu não deveria fazer, eu tenho que ter consciência disso, né? Que eu fiz também de forma intencional, porque a partir do que eu tenho consciência é que eu vou ter a responsabilidade de não poder fazer mais. Isso nós chamamos de experiência. Então, a isso que nós chamamos de experiência é a capacidade ao longo da nossa vida que nós vamos tendo atos conscientes, intencionais, e que nós passamos a avaliar se esses atos, né, eles eram algo que eu preciso fazer novamente ou que eu preciso não mais realizar. Tá? Então, dentro do que nós estamos vivendo, 3 pontos nos chamam a atenção. Vamos lá? Então, eu separei 3 pontos aqui para a gente refletir um pouco. Isolamento domiciliar. Então, como que está essa minha capacidade de assumir as consequências, assumir as responsabilidades conscientes do que foi colocado para mim, do que está sendo aconselhado para mim do isolamento domiciliar, né? Então, dentro do que
vocês, crianças, né, estão hoje, como é que vocês estão lidando com isso, né? De que forma vocês conseguem emocionalmente e racionalmente, principalmente aqui emocionalmente, lidar com esse isolamento domiciliar, né? Sabendo que vocês, se saírem de casa, vão precisar assumir as consequências da saída de casa. E essa saída pode acarretar problemas para outras pessoas, que é o que nós vamos ver mais à frente em outra competência socioemocional aqui, tá? Como que eu tenho desenvolvido a questão da higienização, que é muito importante nesse momento, né? Lavar as mãos, né? Fazer toda a parte de higienização necessária para evitar um contágio com o vírus, que ele também vai se transmitir através do contato, né? Então, eu preciso ter a consciência nesse momento que se eu lavava as mãos uma vez por dia, e era quando meu pai e minha mãe pediam, porque eu ia com muita ainda força, né, fazer isso, quanto que eu preciso estar fazendo isso constantemente, né? Então, preciso estar desenvolvendo essa capacidade de responsabilidade de fazer isso por uma necessidade minha, por uma necessidade do momento também agora, tá? Outro ponto, convencer. Então, a minha responsabilidade de assumir sobre... por eu ser uma criança, né, já consciente do que eu estou vendo, das informações que eu já tive, então eu convencer, por exemplo, o meu avô, convencer a minha avó, que ela também precisa estar em casa, né? Convencer até meus pais de que eles precisam também ter higienização, estar em casa, né? Evitar estar em locais aglomerados. Então, eu agora, como criança, quando eu falo eu, aqui é você, como criança aí, tem o poder de convencimento, também é uma responsabilidade que a gente precisa assumir, né? De forma que nós vamos assumir os nossos atos conscientes e intencional para esse momento de forma positiva. Porque se somente eu me preocupar em fazer o que está sendo aconselhado, sugestivo por todos, vai ficar muito restrito a mim. Mas nesse momento eu preciso também convencer as outras pessoas que estão junto de mim. Tá certo? Quanto tempo aí? 3. Então vamos lá. Vamos ao nosso outro ponto. Empatia, né? Então o que é que diz a empatia aqui para nós? É outra competência socioemocional. Vamos lá? Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Então vamos lá. Compreender sentimentos e emoções de forma objetiva e racional do outro. Então, o que é que quer dizer, relembrando para vocês? É eu me colocar diante do outro. O que é que o outro sente, que emoção o outro sente, diante de algo que eu esteja fazendo ou que as pessoas possam estar fazendo. Então, como que eu vou me colocar no seu lugar diante dessa situação? Então, nós estamos agora vivendo essa pandemia. Então, como também que eu vou me colocar no lugar das outras pessoas? Tá? Então é isso que nós vamos refletir aqui nesses 3 pontos. Primeiro, você criança, né? Como é que você tem se colocado no lugar dos seus pais, no lugar da sua mãe, da sua avó, do seu pai, ou seja, das pessoas que estão liderando você nesse momento. Então, se elas dizem que você não pode sair, se elas dizem que você não pode deixar de lavar suas mãos, se ela diz que você não pode deixar de fazer algo, e aí você retruca, você quer fazer do seu jeito, então você não está desenvolvendo a sua empatia nesse momento. Você não está preparado dentro dessa competência socioemocional nesse momento. Por quê? Porque você não está se colocando no lugar dos seus pais, no lugar dos seus responsáveis, né? Porque eles estão fazendo aquilo por um bem necessário nesse momento. Então, é necessário que você, ao receber uma ordem, ao receber um comando, ao receber uma sugestão da sua casa, da sua família, que você se coloque no lugar das pessoas que estão passando isso para você. Porque as crianças, os jovens, têm a mania de achar que já sabem tudo, que podem tudo. E, na realidade, se tivesse esse pensamento, elas não estão sendo empáticas, né? Convivência familiar. Então, eu vivia muito da escola, eu vivia muito de passeio, eu vivia muito na minha rua brincando,
E eu tinha muito pouco tempo com meus pais, com meus irmãos, dentro de casa, fechado, né? E agora, nesse momento, eu estou tendo isso em excesso, né? Então, como que cada um de vocês, crianças, estão conseguindo se colocar no lugar de cada um da sua família? No lugar do seu irmão, que você não convivia tanto, no lugar do seu pai e da sua mãe, que trabalhavam constantemente fora e vocês só se viam à noite, né? Então, como que vocês estão tendo essa capacidade de se colocar no lugar deles, né? Trazer para o outro. Então, vocês sabem que nesse momento nós podemos ser potenciais transmissores do vírus. Então, como que eu vou me colocar no lugar do meu avô, da minha avó, para que eu não possa estar trazendo isso para eles, porque eles são vulneráveis nesse momento, tá? Me colocar no lugar do meu vizinho, que eu posso estar levando para o meu vizinho, eu posso estar trazendo o meu vizinho para mim, para a minha casa, né? Então, a capacidade empática de se colocar no lugar dessas pessoas para que você consiga emocionalmente estar lidando com essa capacidade de se colocar no lugar do outro nesse momento de crise que nós estamos. Ok? A gente continua em seguida com mais duas competências, tá bom?